Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa noite que estamos reunidos, Senhor Jesus, em Tua presença, para orar, para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e colocar diante de Ti as nossas necessidades, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, nos ajude a estarmos com o coração aberto diante de Ti, Senhor, para que possamos receber a Sua palavra de bom grado, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, estar atentos, Senhor Jesus, e vigilantes, para que não venhamos ser roubados, Senhor Jesus, no momento da pregação, mas que possamos reter firme, Senhor Jesus, toda a palavra anunciada, Senhor Jesus. Me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que eu possa ser usado por Ti, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. A paz, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Os irmãos abrem a Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Amém? Versículo 8. Paulo diz assim: ouço o barulho de folhinhas. Amém, irmãos? Versículo 8 diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo, por duas vezes, alerta aqui, na carta de Gálatas. E o que nós mais vemos, irmãos, aí fora, é outro evangelho sendo pregado. E Paulo deixa claro aqui, que nem que um anjo do céu venha anunciar outro evangelho, além do que já tem sido anunciado, seja anátema, seja maldito. E hoje está se propagando em muitos lugares, que o pessoal chama de teologia da prosperidade, onde é como se fosse uma corrente que eles pregam que Deus quer que todos sejam bem em todas as áreas de suas vidas. Isso Deus quer, que sejamos bem na área financeira, no casamento e tudo mais, e Deus quer isso. Mas Jesus diz que primeiro devemos buscar o reino dos céus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Só que o que eles pregam não é dessa forma. Existem pregadores que eles só querem massagear o ego das pessoas. Esses dias eu vi um termo, e faz sentido nos dias atuais, que cada vez mais está surgindo cristãos de YouTube, que só assistem as pregações desses pregadores ou cultos famosos, que só pregam isso. Em nenhum momento eles falam do que Jesus também nos disse que ia acontecer. Porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus disse, que poderíamos passar por dificuldades. E eles não pregam isso para essas pessoas. E cada vez mais que surgem esses tipos de pregadores ou coaches de internet, e vão trazendo para si, para eles mesmos, esses cristãos de internet, fica mais claro que se em algum momento eles passarem por alguma dificuldade, eles não vão suportar, porque eles não estão preparados para viver o evangelho de verdade. Porque se a gente for entender, e creio que todos nós entendemos acerca do que é nos ensinado no evangelho, nós vamos saber que vamos passar por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas que também temos Cristo conosco, temos o Espírito Santo nos guiando e nos ajudando em todo momento. E precisamos, irmãos, deixar claro que esse evangelho que é pregado muitas vezes aí fora, não é genuíno, foge totalmente do que Jesus nos ensina, do que os apóstolos vêm nos ensinando. Vamos abrir lá em Mateus 16. Então, como eu falei, Cristo, Ele quer que nós sejamos abençoados em todas as áreas de nossas vidas.
né? Creio que, se for da vontade dele, nós seremos. Mas nós temos que estar cientes, irmãos, que a nossa esperança não está nas coisas terrenas. E o que eles pregam é as pessoas serem abençoadas aqui nessa terra. Eles pregam que as pessoas têm que ser ricas, têm que ser prósperas. Muitas igrejas grandes e famosas, que vão muitos artistas, têm até área VIP para cada um deles, para não se misturar com as pessoas, né? E aí eu fico pensando, pensa se lá em Atos 2, quando Pedro pregou lá para para 3 mil pessoas lá, se tinha alguém que era diferente. Porque entendemos pela palavra que Jesus não faz acepção de pessoas. Somos iguais perante Deus, né? E eles pregam, cada um, né? Quem oferta mais, tem um lugarzinho específico ali, né? Mas não é bem assim que o Evangelho nos ensina, irmãos. Mateus 16, versículo 24, irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Então, irmãos, aqui vemos o primeiro passo sobre o verdadeiro evangelho, que é sobre nós negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, os nossos desejos, negar a nossa carne, para agora viver uma vida com Cristo. Agora não é mais a nossa vontade, agora é a vontade de Cristo. Então, o verdadeiro evangelho nos ensina isso, sobre negação. Então, antes, se você tinha um desejo, né, essa época do ano é uma época festiva, né? Então, para o mundo, né? Então, se você tinha o desejo de ir para as festas, você não tem mais esse desejo. Isso é passado. Somos uma nova criatura. Então, se tinha o desejo de, né, o amor às riquezas deste mundo, buscando cada vez mais as coisas terrenas, você vai ter que negar essa vontade. E é o que essas pessoas precisam entender. E eles não entendem. Jesus deixa claro aqui: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Devemos seguir Jesus, devemos deixar para trás os nossos velhos hábitos, os nossos velhos desejos, né? Vamos lá para Filipenses. E se a gente olhar para essa tal teologia da prosperidade que eles pregam, sobre bênçãos materiais, sobre você buscar as riquezas dessa terra, e a gente olhar para a vida de Paulo, se fosse nos dias de hoje, eles iam ter Paulo como uma pessoa que menos foi bem sucedida, quando na verdade é ao contrário, né? Filipenses capítulo 3, no versículo 7, versículo 4, irmãos. Ainda que também podia, aqui é o apóstolo Paulo falando, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Então, né, até aqui, Paulo tinha as melhores coisas, né? Provavelmente Paulo era bem de vida, tinha dinheiro, né? Estava sempre no círculo das pessoas mais conhecidas daquela época. Mas então, Paulo conhece a Cristo. E aí vem aqui o versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, irmãos, Paulo ele deixou tudo para trás. Paulo ele abandonou a velha vida dele e seguiu a Cristo. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Sofreu perseguições, sofreu açoites, naufrágios, mordida de cobra, chicoteado, preso muitas vezes, né? Saiu pregando o evangelho para muitas pessoas, muitos gentios, e no fim morreu sozinho, né? E hoje as pessoas de hoje, a geração de hoje, ela não quer perder essas coisas, irmãos.
Elas não querem perder o conforto que elas têm por amor de Cristo. Porque, né, quando eu falo essas igrejas grandes, famosas, que vai muito artista, é eles renunciar à vida que eles têm hoje. A fama, o status. Porque muitos deles vão a lugares que a gente nem pisa, irmãos. A gente não tem oportunidade de estar lá. E glória a Jesus. Prefiro estar aqui entre os irmãos. Né? E eles não têm essa coragem que Paulo teve de renunciar tudo por amor de Cristo. Recentemente eu vi a notícia, né, de um MC que cantava funk, não sei, né, que ele disse que se converteu e ele anunciou no meio do show dele lá, né, de que era o último show dele, que ele não ia mais cantar esse tipo de música, e levantou a placa lá, né, de que Cristo estava na vida dele, que Jesus é o Senhor, e se abandonou. Aí quando eu vi a notícia a primeira vez, eu falei, mas será mesmo que ele vai deixar tudo? Porque é famoso, faz série, tá na Netflix e tudo mais. Aí logo depois eu vi as notícias dele aparecendo, né? Os contratos milionários que ele tinha com casas de aposta, com casas de show, que ele já tinha contrato assinado, ele abandonou tudo, né? Aí a esposa dele fez um vídeo falando que na casa dele não tinha nem mais os móveis, né? As coisas, porque preferiram permanecer só com a casa e tudo que eles tinham, eles estavam vendendo, ou tudo que entrava de dinheiro, eles estavam pagando as multas de contrato dele, né? E eu falei, olha, parece que realmente ele deixou a vida dele para trás. Glória a Jesus. Que Cristo possa fazer a obra na vida dele, continuar fazendo a obra. E na mesma semana veio a notícia, né, de um pastor famoso aí que recebeu a chave de uma BMW do ano em cima do púlpito lá, como doação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, enquanto o rapaz está lá sofrendo, né, aparentemente, né, está vendendo todas as coisas, perdeu dinheiro, está tendo que pagar multas milionárias, né, a esposa dele gravando um vídeo com o filho pequeno, falando da história deles, que não tem mais nada em casa, o outro pastor lá recebendo um carro do ano lá. Aí eu fiquei pensando, mas eles falam assim que é para, tudo aquilo ali é para a igreja, né, para ajudar e tudo mais. Por que um pregador desse, então, né, que se diz pastor, que guia essas pessoas, por que ele então não pega o valor desse carro e fala para o jovem, ó, então, você quer seguir a Cristo, a gente está pagando todas as suas multas milionárias aí, que você tem que pagar, que você está devendo, mas vem servir a Cristo. Eles não fazem isso, né? Porque se fosse realmente para ajudar a igreja, ajudar os irmãos lá, eles fariam isso. Mas eles não fazem isso que Paulo faz. Reputar tudo como perda por amor a Cristo. E creio que cada um de nós, irmãos, reputamos alguma coisa, deixamos algo de lado por amor a Cristo. E a cada dia nós vamos deixando, porque a cada dia somos lavados pela palavra. Né? Vamos para Gálatas, irmãos. Capítulo 2. Então, o verdadeiro evangelho, irmãos, ele vai nos ensinar sobre negação. Negamos a nós mesmos, as nossas vontades, deixamos para trás tudo aquilo que não convém com o evangelho e tudo aquilo que nos afasta da presença de Cristo. Aqui em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Lemos lá, Jesus falando, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Mas aqui no finalzinho do versículo 20, né? E agora a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, entendemos que existe a negação, negamos a nós mesmos, e agora vivemos na fé, que diz, na fé do Filho de Deus. Então, a partir do momento que nós deixamos nossa antiga vida, deixamos nossos velhos hábitos, nossos desejos, nossas vontades, agora é dessa forma que devemos viver. Então, o verdadeiro evangelho vai nos ensinar sobre negação e sobre a fé, que deve ser depositada no Filho de Deus.
Jesus Cristo. Para que assim podemos viver pela fé, viver na fé. E o que acontece, como a gente está falando da teologia da prosperidade, a fé deles não está no Filho de Deus, como está escrito aqui. Eles mal crucificaram a sua carne. A fé dele está nas coisas deles, estão nas coisas terrenas. Estão nas coisas que eles veem e desejam e querem para si. Né? Outro dia eu vi uma pregação, até postei lá na minha rede social, que o coach lá, não vou nem falar pregador, mas ele fala assim, que se Deus deixou você sentir, deixou você ver, deixou você tocar, se colocou o desejo no seu coração, é porque Ele vai realizar. E eu falei, não é assim. Porque eu fiquei pensando, e aquele irmão que está em pecado na igreja lá, que tem um desejo pecaminoso no coração, e ele ouve uma coisa dessa, ele vai falar, mas ele falou lá que se Deus colocou no meu coração, tá tudo certo, né? E aí esquece de falar também que o coração do homem é enganoso, né? Então, as pessoas, elas estão lá, e engraçado que quando eu postei isso, teve algumas pessoas que se incomodaram, porque gostam do que ele fala, né? Porque, como eu falei, massageia o ego. As pessoas gostam de ter o ego massageado, né? Então, as pessoas ainda estão cegas, estão sendo guiadas por cegos, que não enxergam um palmo na sua frente, não enxergam o que o Evangelho está querendo ensinar, o que o Evangelho nos ensina. Vamos em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, aqui no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a partir do momento, irmãos, que vivemos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, existe a negação, vivemos pela fé e temos a nossa vida transformada. Agora não é mais a minha vontade, não é mais meu corpo. Cristo pagou o preço por nossas vidas, agora vivemos para Ele. Então, sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, tudo que nós entendíamos antes, igual Paulo, né, que era bem instruído, reputou tudo como perda. Agora aprendemos uma nova forma de vida, uma nova forma de caminhar, de viver. E o que o Evangelho nos ensina também, irmãos, e é o que o pastor pregou recentemente, é sobre perseverar. Sobre estarmos firmes e constantes no Evangelho, firmes na fé, não nos desanimando, buscando a cada dia na leitura, na oração, né, no bom trato, no modo de agir. Vamos lá novamente para Mateus, irmãos. Mateus 24. No Mateus 24, no versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, como falei, precisamos perseverar. Esse é o que é o verdadeiro evangelho. E no versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino. E não o evangelho que muitas pessoas, né, muitas igrejas pregam aí fora.
totalmente distorcido, né, segundo as suas próprias vontades. Vamos lá em 2 Timóteo, irmãos, para finalizar. Capítulo 4. Segunda Timóteo 4, no versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, irmãos, é o que mais vemos hoje em dia. As pessoas que buscam doutores conforme a sua própria concupiscência. Elas querem ouvir só o que agrada a carne. Se o verdadeiro evangelho for pregado nessas igrejas aí que tem muitas vezes 10, 15 mil pessoas enchendo, eles não aceitam. Tá tanto tempo ali ouvindo, sendo massageado na carne, que quando ouve a verdade do evangelho, eles vão se doer, não vão aguentar. Quando vê as tribulações, vê as dificuldades, não vão estar preparados. Porque eles só recebem a palavra ali de que tudo vai dar bem, de que eles vão ser abençoados. E se não for? Eles vão deixar de acreditar em Deus? É um louvor que a gente louva de vez em quando, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Glória a Jesus. Continuaremos perseverando. Aqui no versículo 7. Versículo 6. Paulo já aqui no fim da sua vida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, irmãos, é dessa forma que devemos estar, crendo no Evangelho desta forma. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, ele não é sobre prosperidade, sobre riquezas, não as terrenas. O verdadeiro evangelho é sobre negarmos a nós mesmos, sobre termos fé e sobre perseverar até o fim. É assim que devemos ter o novo evangelho. E é assim que nos ensina. Como Paulo aqui diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Então, que possamos viver o verdadeiro evangelho, nos negando a cada dia, tendo nossa fé renovada, buscando cada vez mais perseverar na oração, na leitura, na busca a Cristo, na comunhão, no amor, na caridade. Amém? Em nome de Jesus.